Oi gente, eu trago agora para vocês esta manta simples e muito fácil e de um efeito bem bonito. Até tô mostrando ela aqui bem abertinha para vocês, para ver como ela fica bem linda mesmo. Esse projeto é uma manta feita com square granit. Alguns deles são floridos, né? Alguns não, a metade, né? Florido, a outra metade é liso. E dá pra gente aproveitar bastante sobras de fios que a gente tem. Essa manta mesmo eu usei sobras de fios, só a parte branca que não. Aí foram novelos inteiros mesmo, mas eu fui aproveitando. Então quando a gente tem alguns fios vermelhos, amarelos e tal, dá pra gente ir fazendo as florzinhas, guardando, e é bem legal. Tem horas que eu chamo de manta, horas de coberta, porque manta a gente usa mais para enrolar o bebê, né? Essa daqui seria mais para colocar em cima de um berço, de um carrinho. E eu vou passar para vocês um projeto bem legal que ajuda vocês a montarem desde uma coberta como essa, uma mantinha para bebê, até uma colcha grande, tá? Basta a gente fazer um projetinho bem legal para isso, tá? Essa manta aqui ela ficou hiper colorida, assim, legal, bem alegre, né? Eu espero que vocês gostem e aproveitem, ok? Eu quero mostrar aqui para vocês um esquema do projeto que eu fiz para esta coberta. Logicamente eu já estou usando aqui essas flores, são sobras de fios, né? Mas é assim, a ideia de mostrar esse projeto para vocês é pra gente saber mais ou menos quantos quadrados a gente vai precisar. Sei que vai fazer aleatoriamente, tal, não sei o que, mas se tiver um projeto em mente que queira cobrir alguma área determinada, como um berço, um carrinho de bebê, e que precise ter um tamanho mais ou menos exato, né? Então, como é que a gente vai fazer esse projeto aqui? Como é que eu vou saber quantos quadrados eu vou precisar desse e do liso, né? O legal primeiro é você fazer um quadradinho, um square liso ou florido, ou melhor ainda, fazer um de cada para você ter uma ideia melhor e tirar as medidas dele. No caso desse daqui, eu tenho uma medida de 12 por 12, né? É um square 12 por 12, legal. Então eu também tenho o liso nessa mesma medida. Como é que eu fiz aqui? Fiz aqui um projetinho. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu fiz, eu quadriculei, quem tiver um papel quadriculado melhor ainda, né? Mas eu risquei numa folha de sulfite todo o meu projetinho, né? Como é que eu fiz isso? Eu fiz esse projeto da seguinte maneira: com uma régua eu risquei linhas horizontais e depois eu risquei as verticais. Tendo em mente que eu tenho aqui um quadradinho de 12 por 12, eu calculei aqui, eu coloquei um quadradinho com flores, aí risquei aqui florzinha, o liso, florzinha, o liso, florzinha, o liso, como eu quero que minha manta fique montada, né? E aqui eu calculei 12, se eu tenho meu quadradinho de 12, eu queria colocar 6 na horizontal e 7 na vertical. Ou então você também pode calcular de acordo com o número de flores que você tem, tá? É uma ideia. Então aqui, a minha manta daqui até aqui, ela terá mais ou menos 72 centímetros. Eu digo mais ou menos porque quando ainda vai ser feita aqui a união com ponto baixo e ele pode acrescentar um meio centímetro mais ou menos, então ele vai dar uma certa diferença. Então a gente nunca tem uma medida exata, né? Sempre aproximadamente. E daqui para cima ela tem 7 carreiras, então eu vou contar com 84 centímetros de altura, né? Eu penso em fazer uma barra de 5 centímetros mais ou menos, né? E esse bico eu já sei que a parte do bico que eu vou fazer com fio mescla vai ter 2 centímetros. Então, mais ou menos no projeto final dessa manta, eu devo ter uma coberta com 91 centímetros por 79, né? Então, tendo em mente já quanto que você
tem no seu quadradinho, é só ir fazendo a união e multiplicando, e com esse desenho aqui você já consegue saber quantos quadrados com flores você vai precisar para atingir o tamanho que você quer, e quantos quadrados lisos também. Geralmente o valor de quadrados lisos, o número de quadrados lisos e quadrados floridos geralmente é o mesmo. No meu caso aqui eu vou precisar de 21 e 21, tá bom? Para fazer essa manta eu vou usar fio mais bebê. Eu tenho aqui um mescla e um soft, também fio mais bebê soft. Ele tem um fiozinho prateado no meio dele, é bem bonitinho, tá? Essas duas cores elas se entendem entre si, e eu também vou usar a branca como base para todos, tá? Eu vou precisar fazer aqui para essa manta dois tipos de square. Um decorado com florzinhas e um outro liso, básico, comum. Esse square graninha é muito fácil de fazer. A gente pode usar qualquer tipo de florzinha, desde que elas tenham 8 pétalas. Eu vou ensinar para vocês aqui essa que eu faço. Iniciando aqui, eu faço 4 correntinhas. Quem gosta de usar aquele anelzinho mágico também usa, não tem problema nenhum, tá? Fecho o elo e eu farei aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E dentro da minha argolinha eu vou montar 7 pontos altos separados por 2 correntinhas. Tenho aqui então 8, contando com as correntinhas que eu iniciei aqui, eu tenho 8 separações aqui. Vai dar para mim fazer 8 pétalas. Faço 2 correntinhas e fecho aqui na terceira correntinha que eu subi com ponto baixíssimo, tá? Faço 2 correntinhas para subir e agora eu vou dar início à minha primeira carreira de pétalas. Aproximar mais para ficar fácil para vocês. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos alongados. Para quem não conhece esse ponto alto alongado, eu faço igualzinho ao ponto alto, só que aqui na primeira vez eu só tiro uma laçada da agulha, permaneço com 3, tiro 2 e depois 2, tá bom? 2 correntinhas e prendo aqui no próximo ponto alto com ponto baixíssimo. Repito, 2 correntinhas, um ponto alto alongado, mais um ponto alto alongado, 2 correntinhas e prendo com ponto baixíssimo. Vou fazendo assim até o final, até formar o total de 8 pétalas. Chegando aqui no final, eu prendo as minhas 2 correntinhas com ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha e aqui eu puxo uma laçada mais compridinha. Fecho com uma correntinha e passo a agulha aqui por dentro da próxima base das pétalas. E aqui eu prendo com ponto baixo. Novamente eu puxo uma laçada, prendo com a correntinha, vou na próxima ponto alto e puxo. E assim eu vou fazendo até o final.
aqui na minha última argolinha, eu só prendo aqui nessa primeira correntinha que eu fiz com ponto baixíssimo. Faço umas 2 correntinhas para subir e agora em cima dentro de cada argolinha que eu fiz, eu vou fazer a segunda carreira de pétalas. 2 correntinhas e monto aqui 4 pontos altos duplos. Faço 2 correntinhas e prendo novamente no ponto baixo de base com ponto baixo, baixíssimo. E aqui eu vou continuando assim até o final dessa segunda carreira de pétalas. Chegando aqui no final, eu faço as minhas 2 correntinhas para fechar a pétala e faço prendo aqui com o meu ponto baixíssimo. Agora eu faço uma correntinha e vou fazer novamente aquela mesma carreira com argolinhas, né? Aqui tem um detalhe legal. Se você está aproveitando pétalas, aproveitando o fio e fazendo diversas florzinhas para depois usar um outro tipo de fio para fazer o square, então é legal terminar a florzinha por aqui. Agora no meu caso, que são todos mais bebês, só tá diferenciando a mescla e o soft, eu já posso fazer com esse fio mesmo aqui as argolinhas. Eu tô falando isso porque dá uma certa diferença, tá? Se você estiver usando fio. E se for usar fio diferente, não opta por um que seja muito diferente, tipo usar um molê para fazer o granir, porque aí vai ficar muito difícil, tá? Para poder trabalhar, mesmo fazendo troca de agulha. Escolhe outro de outra marca, mas que seja semelhante. Se um é fino, o outro é fino também, entendeu? E assim dá pra aproveitar bem. Vou puxar mais fio aqui. Vou cortar esse fiozinho da argolinha que tá me atrapalhando aqui. Esse aqui não pode de jeito algum faltar nenhuma argolinha aqui, porque eu vou precisar de 8 para começar o meu square. E aqui, fecho aqui, passando por dentro também, mas eu venho buscar aqui a primeira argolinha que eu fiz, a primeira correntinha aqui. Pronto. Aqui eu já tenho uma florzinha pronta. Agora é fazer diversas florzinhas dessa daqui, quantas se precisar para fazer o projeto de cada um, né? E dar andamento às florzinhas. Eu vou fazer agora o meu square, aonde vai ser presa essas florzinhas aqui, né? Aqui no avesso, eu dobro o meu fio assim, né? Por aqui onde eu terminei, que aqui foi onde eu terminei minha florzinha, tem um fiozinho solto aqui, né? E eu puxo aqui por dentro, enfio a agulha aqui e eu puxo o meu fio, tá? Que eu vou fazer a base do square. Solto essa ponta aqui e agora eu dou andamento só com esse daqui.
tenho 3 correntinhas aqui. Esses dois fios, o amarelinho da florzinha, o branco é o que eu estou trabalhando agora. Eu vou fazer 3 pontos altos aqui, que é meu primeiro bloquinho do granir, e já vou abraçando eles aqui por baixo, conduzindo o fio, tá? Que assim eu já prendo ele aqui, dou uma escondidinha nele. O primeiro eu faço só um bloquinho com 3 pontos, as 3 correntinhas que eu usei para subir, mais 2 pontos altos, uma correntinha de separação, e aqui eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, e aqui mesmo dentro dessa mesma argolinha eu vou fazer mais um bloco de 3. Uma correntinha de separação, já tá bem presinho esse meu fio, posso deixar ele aqui para trás. E aqui eu faço um conjunto de bloquinhos só um bloquinho. Uma correntinha de separação, e aqui eu faço 2 conjuntos de bloquinhos com 2 correntinhas de separação. Uma correntinha de separação, e o próximo é um bloquinho. Então aqui são 8 argolinhas, e eu vou tendo um bloquinho e depois outro conjunto com 2 bloquinhos com 2 correntinhas de separação. Termino com 2 bloquinhos. Eu inicio com um único bloquinho e termino com um conjunto de 2. Aqui, para mim fechar, eu enfio aqui na terceira correntinha e puxo uma laçadinha, fazendo assim um ponto baixíssimo. Subo com 3 correntinhas, mas antes eu vou dar uma paradinha aqui para mostrar para vocês como é que está. Ok? Esse fio aqui eu vou cortar só para não atrapalhar a visualização de vocês. Em geral eu deixo isso tudo para cortar no final, mas assim fica mais fácil para vocês verem, tá bom? Agora eu vou dar andamento aqui. Aqui é onde eu fechei a segunda carreira, e eu vou fazer mais 2 pontos altos, e aí eu tenho um bloquinho com 3 pontos, tá? Uma correntinha de separação e mais outro bloquinho aqui no meio. É um square granir simples aqui. A única diferença é que o miolinho dele é a flor. Aqui no canto eu faço 2 bloquinhos com 2 correntinhas de separação, ok? E eu vou indo assim, e depois vou dar continuidade até ter, deixa eu mostrar esse aqui que tá pronto para vocês, 6 aqui, ó, deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem melhor, tá? Aqui eu tenho 6 pontos aqui, ó, 6 bloquinhos, esse aqui de canto, né, ó, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Continuando até dar 6. Aqui, deixa eu desmanchar esse pedacinho aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, no fechamento desse daqui, eu faço assim, ó. Uma correntinha, que é de separação, né? Prendo na terceira correntinha que eu usei para subir, ponto baixíssimo e puxo, tá? Porque aqui, se fizer aquele ponto baixíssimo que a gente estava fazendo nas outras carreiras de subir, ele vai dar uma diferença na hora que a gente for fazer a união dos square, tá legal?
Eu vou precisar também de square branco, totalmente branco, né? Que é para fazer a união entre os square de florzinha, né? Entre um e o outro eu terei o square branco, né? Então vamos lá. Ele é simples, mas eu vou mostrar aqui para vocês o início. Faço também 4 correntinhas. Fecho a minha argolinha aqui. E subo com 3 correntinhas. Vou fazer o meu primeiro bloquinho com mais 2 pontos altos, assim eu tenho um bloquinho com 3 pontos. Mais outro bloquinho. 2 correntinhas de separação. Mais 2 de separação. E aí eu tenho 4. Aqui para fazer o fechamento da carreira, eu vou fazer um meio ponto. Dou uma laçada, prendo aqui, ó, na primeira correntinha, na última correntinha, né, na terceira. E outra laçada eu puxo tudo, fica na esquina aqui, né? 3 pontos para subir. E aqui eu faço meu primeiro bloquinho da segunda carreira. Uma correntinha de separação. E na esquina sempre vou fazer 2 bloquinhos com 2 correntinhas. Tá? Vou fazendo assim e vou continuando as carreiras posteriores até chegar a 6 bloquinhos, como no square da florzinha, tá? Quero mostrar aqui pra vocês a próxima carreira. Aqui nessa terceira carreira, se você for ver, eu tenho os bloquinhos de quina e um no meio. Então é nessa altura aqui que eu comecei o meu square das florzinhas, né? Então eu vou terminar essa carreira aqui para mostrar uma coisa que eu quero mostrar para você. Às vezes a gente vai com o square lá até o final e chega lá no final a gente descobre que ele não tá igual ao outro da florzinha. E aí tem que desmanchar tudo novamente, né? Aquele negócio todo. Aqui, já chegando no finzinho aqui. Aqui fecho com meio ponto. Queria mostrar pra vocês é isso aqui, olha. Aqui eu tenho 2 pontos altos, 2 bloquinhos nas pontas, que são os da virada, né? E esse do meio. Não foi mais ou menos nessa altura aqui que a gente começou o nosso square? Então vamos virar aqui ele. Aí eu sobreponho esse daqui na altura em que eu comecei o meu. Esse aqui foi a carreirinha de começo, né? De início, né? E eu ponho aqui para verificar se ele está do mesmo tamanho do... Tinha um pouco desse fio aqui, senão vai ficar confuso para vocês. Para ver se ele está do mesmo tamanho desse aqui que eu iniciei, olha. E como você vê, ele está. Então, eu posso continuar tranquilamente que no final, quando eu chegar aos 6 pontos de carreira desse quadrado aqui, ele estará do mesmo tamanho desse. Se aqui ele já não estiver dando certo, é melhor parar e
fazer um ajuste de pontos, ok? Eu vou terminar esse aqui e eu volto pra gente fazer a emenda dele com esse daqui de florzinhas, tá bom? Chegando aqui no final do meu quadradinho liso, eu tenho aqui o liso e o quadradinho com a minha florzinha, né? Então eu coloco um de avesso com avesso, um outro, em que a gente vê que ele tá do mesmo tamanho, tá? Ó, tá do mesmo tamanho. Então agora eu vou fazer a união dos dois. Aqui eu terminei o meu quadradinho liso aqui na esquina, né? E aqui eu puxo aqui por dentro. Vou aproximar um pouco mais que é para vocês verem, visualizarem melhor. Aqui eu enfio a minha agulha aqui dentro do outro cantinho do square e puxo uma laçada aqui. Agora eu vou fazer a união desses dois aqui até aqui, só essa carreira aqui, tá? Tudo com ponto baixo, tá? Pegando sempre pela alcinha de trás, não aqui pela frente do meu ponto, e sim pela alcinha que fica atrás, tá? Essa de trás com a de trás do outro ponto, e sempre prestando atenção. Primeiro ponto alto com o primeiro ponto alto, agora aqui o segundo com o segundo, e vou prendendo com ponto baixo. O terceiro com o terceiro. Não posso esquecer a correntinha. Agora novamente, tá? E vou indo assim até o final do meu quadradinho. É importante que essa parte aqui seja feita com fio bem frouxo, sem tensão nenhuma. Ele tem que correr solto aqui no meio dos nossos dedos aqui. Senão ele vai franzir o quadrado e vai ficar estranho nele, apertadinho assim no meio e depois fofo aqui nessa parte. Então, para isso não acontecer, ele tem que correr bem soltinho aqui no meio dos nossos dedos. Chegando aqui no meu final, eu vou prender apenas, eu tenho duas correntinhas de separação, né? Eu prendo na primeira delas apenas, tá? Faço ponto alto e fecho aqui. Não corto o fio rente não, eu deixo ele assim, tá? E agora eu vou prender esse square, vou unir esse square aqui, deixa eu afastar um pouquinho agora. Esse daqui, tá? Seguido desse daqui, com a outra cor aqui. Vou unir até formar o tamanho que eu quero de acordo com o meu projeto, como eu falei no início para vocês, ok? Aqui, olha, como eu fui intercalando, aqui eu tenho uma florzinha e um liso, e assim eu vou dar continuidade. Então aqui assim, olha, eu ainda não prendi essa parte aqui, vou prender agora com vocês aqui, tá? Aqui eu vou usar o mesmo princípio que eu usei para prender o square 1 a 1, tá? Agora eu tô prendendo as faixas, tá? Com o meu fio dobrado aqui, como eu faço sempre, eu coloco a agulha no espaço de canto dos dois square, aqui no caso agora já virou duas faixas, né?
solto uma, e faço uma correntinha. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em todas as faixas. Vou pegar um daqui e um de trás, tá? Sempre com o fiozinho de trás. O fio também tem que correr bem solto aqui para ele não ficar preso. Aqui tem um segredinho quando a gente chegar ali no cantinho. Aqui na união dos quadrados, onde eu vou encontrar esta parte aqui dos pontos baixos com a de cá, né? Opa, essa daqui com essa daqui. Agora eu tenho aqui uma correntinha que sobrou do lado de cá, né? E a outra do lado de lá. Faço um ponto baixo aqui. Na união desses dois aqui, dessa parte aqui, gerou-se um ponto, né? Só que se eu fizer um ponto baixo aqui, o trabalho vai começar a fazer umas ondas assim, uma depressão aqui no meio, e ele vai ficar encolhidinho. Então aqui eu vou fazer um meio ponto. Pego o daqui e o daqui e vou puxar a laçada. Desculpe, meio ponto. Pego o daqui e o daqui e vou puxar a laçada. E aqui eu continuo com ponto baixo. Aqui sobrou daqui, aqui sobrou daqui, ponto baixo. E aqui eu dou continuidade ao meu trabalho normalmente, tá? De união, sempre deixando esse fio aqui correr bem solto na mão. Isso aqui que é o mais importante, tá? Para ele não ficar apertadinho. E aqui vocês podem ver, olha, como ele fica todo retinho, por igual, mesmo tendo meio ponto aqui no meio, tá? Eu tenho uma parte aqui que eu fiz com ponto baixo para mostrar para vocês, é a pontinha aqui, até deixei uma ponta para me desmanchar, porque não é assim que eu quero que fique. Esses dois aqui estão presos com ponto baixo. Deixa eu tirar esse marcador aqui para vocês poderem ver melhor. Ó, quando prende com ponto baixo, ele entra aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Ele vem vindo, ele faz essa depressão aqui, depois ele levanta novamente, tá? Isso aqui é que a gente não quer, ó. Tá vendo, ó? Fiz duas vezes aqui pra mostrar pra vocês. A gente quer ele assim, ó. Do jeito que ele tá aqui, ó. Que ele vem todo retinho, por igual, tá? Essas duas partes eu fiz aqui pra mostrar, só pra mostrar pra vocês a diferença. Eu vou desmanchar e refazer. Vou dar continuidade todinha a essa parte da montagem da minha manta e volto pra gente fazer a parte lateral dela. Já estou aqui com a minha manta toda montadinha. Eu agora dei início ao barrado e vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo. Para ver uma uniformidade entre todo o trabalho e terminar com essas emendas aqui, eu vou fazer ainda uma parte de crochê granir, né? Então eu estou fazendo toda uma volta usando o mesmo método, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. O que eu quero mostrar para vocês é que chegando aqui aonde tem a emenda dos quadrados, eu estou fazendo assim, um conjunto de bloquinho de 3 pontos altos e não dou um espaço de correntinha, eu estou fazendo direto outro bloquinho, dando sequência aqui. Aí eu já vou com uma correntinha de espaço e outro conjunto de bloquinhos de 3 pontos altos. Eu fiz assim a volta da manta inteirinha. Eu deixei essa parte aqui onde tem o cantinho
para mostrar para vocês como é que eu estou fazendo aqui também. Essa parte na realidade é bem simples e eu vou continuar nessa sequência aqui um pouco mais, fazer mais algumas carreiras. Chegando aqui na esquina, que é onde eu comecei, aqui no cantinho, né? Eu comecei por aqui e fui dando a volta no trabalho inteiro. Então vou aqui fechar a volta agora. Mais um bloquinho no mesmo canto. Na verdade é igualzinho nós fizemos os outros squares, só que aqui eu também estou iniciando e terminando no canto, como eu fiz esse square que não tem a florzinha, tá? Aqui ó, meio ponto alto, fecho com meio ponto alto, subo com 3 correntinhas e vou dar continuidade com mais 2 pontos altos, concluir um bloquinho, uma correntinha e assim agora eu vou dar a volta completa aqui no meu trabalho. Porém, chegando aqui aonde eu fiz, deixa eu ir mais um pouquinho para frente aqui mostrar para vocês. Melhor mostrar na prática. Chegando aqui aonde eu fiz os 2 bloquinhos sem o espaço, eu faço agora com espaço, tá? De agora em diante vai ser tudo um bloquinho e uma correntinha, um bloquinho e uma correntinha, tá? Eu fiz sem o espaço, sem a correntinha de espaço, porque antes eu já havia feito com o espaço e ele tava ficando meio ondulado, com babado e tudo mais. Dessa forma ele fica retinho e como já é carreira superior, aí eu dou uma correntinha de espaço. Eu vou continuar a fazer carreiras até adquirir o tamanho que eu desejo e aí eu volto no finalzinho para mostrar para vocês que eu vou trocar de cor para fazer um acabamentozinho em volta, ok? Eu já concluí aqui o meu barrado e estou no biquinho, mas logicamente vou passar todo o passo para vocês, né? Aqui foi onde eu fiz a união dos squares e aqui eu fiz um barrado com 5 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, em branco. Para fazer o acabamento com o biquinho eu fiz mais uma carreira, deixa eu mostrar esse lado aqui que ainda está faltando, é mais fácil para vocês entenderem. Fiz mais uma carreira igualzinho que eu fiz em branco, porém com fio mescla. Esse biquinho aqui estou fazendo da seguinte maneira: são 2 pontos altos alongados, três pontos altos duplos, e mais 2 pontos altos alongados. Se o seu trabalho chegar aqui na quina e tiver dessa forma, é só fazer um ponto baixo para prender e aqui você dá continuidade normalmente. Vai fazer os pontos do biquinho no primeiro vão, no segundo você prende com ponto baixo, tá? Assim mesmo. Agora eu vou desmanchar aqui e fazer propositalmente esse bico cair aqui no canto. Caso o seu caia aqui, aí você já sabe como proceder. Aqui é só para mostrar para vocês, tá? Eu faço 3 pontos altos alongados,
3 pontos altos duplos. E novamente 3 pontos altos alongados. Prendo com ponto baixo no próximo vão e daqui em diante eu vou fazer como eu fiz esse aqui: 2 pontos altos alongados, 3 pontos altos duplos e 2 pontos altos alongados, tá? Eu vou terminar minha manta todinha e volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou. Eu tenho aqui a minha coberta já toda prontinha na parte do crochê. Eu preciso agora fazer o acabamento de alguns fios que vão sobrando durante toda a confecção do trabalho, porque como a gente fez um projeto de manta em partes, então sempre vai sobrando mesmo esses fios aqui pra gente fazer acabamento, né? Eu vou usar essa agulha aqui que eu gosto muito da Cotes Corrente. Quem não conhece, eu mostrei no tutorial da saída de maternidade Anastácia. Gosto muito de usar ela porque ela rompe, ela entra no meio da trama dos fios, né? E fica bem escondidinho, né? Essa parte aqui é um branco com branco, fica fácil de esconder. Eu sempre procuro enfiar o fio dentro da mesma cor, né? Aqui eu também tenho uma parte com branco, tirar esse marcador aqui. Conforme eu fui unindo essas partes, o square liso com o florido, eu já fui eliminando a emenda entre eles, né? Já fui acabando com isso daí, dessa mesma forma, sempre com essa agulha aqui, né? E depois eu fiz as faixas com faixa, né? E fui também eliminando alguns. Esses aqui eu já deixei mesmo sobrar para mostrar essa parte aqui para vocês. Olha, eu tenho aqui parte de um mescla, e esse mescla também vem com ele por dentro do fio mescla, tá? Esse aqui eu vou passar mais aqui por dentro para ele ficar mais firme. Prontinho. E assim eu vou fazendo eliminando todas essas partes de fiozinhos que tem, ainda tem bastante aqui, ó, né? Vou fazendo isso, vou fazendo uma limpeza geral da peça que eu fiz, tá bom? Estou voltando aqui com a minha manta totalmente pronta e finalizada, totalmente limpinha. Eu tirei todos os fios do avesso e do direito, não tem emenda aparente, as emendas estão perfeitas aqui na quina. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. É simples, fácil de fazer e bem gostoso, porque a gente consegue fazendo de quadradinho em quadradinho e juntando, né? E depois a gente tira um tempo só para fazer a união das partes e o barrado. É muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado e que façam principalmente. E qualquer dúvida e qualquer sugestão é só deixar um recadinho nos comentários, ok? Até a próxima!